O sol de Mumbai nascia sobre o mar Arábico, mas sua luz não conseguia penetrar a frieza de vidro e aço da cobertura de Arnav Singhania. Lá do alto, a cidade parecia um tabuleiro de xadrez, onde ele era o único mestre incontestável, movendo peças de ouro e sangue. O bilionário observava a névoa matinal com um olhar de desdém, sentindo o peso de sua própria importância. Para ele, a fraqueza era um pecado imperdoável, e a perfeição era a única moeda que aceitava em seu império de tecnologia moderna e impiedosa. No final do corredor silencioso, o pequeno Aryan brincava com seus carrinhos de metal. Mergulhado em um mundo onde o som não tinha convite para entrar, ele olhou para a porta, sentindo a vibração dos passos pesados de seu pai, e um brilho de esperança cruzou seus olhos castanhos. No entanto, Arnav nem sequer desviou o olhar de seu tablet quando passou pelo quarto do menino. Para o grande magnata. Aquele filho era apenas uma falha estatística, um erro biológico que manchava a linhagem imaculada do Singhania perante a alta sociedade. O café da manhã era servido em louças de porcelana fina, mas o ambiente na mesa era mais frio do que o mármore importado da Itália. Arnav mastigava mecanicamente, ignorando os sinais manuais desajeitados que seu filho tentava fazer para chamar sua atenção sobre um desenho de escola. A governanta baixava a cabeça com tristeza, sabendo que qualquer palavra de conforto para a criança seria vista como uma insubordinação. O poder de Arnav não admitia sentimentos supérfluos, e ele acreditava que o silêncio de seu filho era uma ofensa pessoal contra sua vontade. Na cultura de seus ancestrais, falava-se muito sobre o karma e as lições que as almas deveriam aprender através do sofrimento e das provações terrenas. Mas Arnav desprezava essas crenças antigas, considerando-as muletas para os fracos e desfavorecidos que viviam nos subúrbios barulhentos da cidade baixa. Ele acreditava apenas no código binário e na força bruta do capital, esquecendo-se de que o destino costuma tecer suas tramas nos lugares mais inesperados. A arrogância era seu escudo, mas também a prisão que o impedia de enxergar a alma pura que habitava o corpo de seu herdeiro. Às vezes, o olhar de Aryan lembrava a Arnav o brilho de Ananya, a mulher que ele amara com uma intensidade que quase o humanizara. Ela teria abraçado o silêncio do filho como uma melodia sagrada, mas ela partira cedo demais, deixando apenas o vazio e aquela criança imperfeita. Arnav culpava o destino por ter levado à perfeição e deixado apenas o que ele considerava um fardo silencioso e constante. Cada vez que olhava para o menino, ele via o reflexo de sua maior perda e de sua frustração por não poder consertar aquela falha. O Rolls-Royce deslizava pelas ruas congestionadas de Mumbai, separando o luxo absoluto da miséria absoluta por apenas alguns milímetros de vidro, blindado e ar-condicionado. Arnav observava os mendigos e os vendedores ambulantes com uma mistura de tédio e repulsa, sentindo-se um deus acima daquela humanidade fervilhante. Ele não percebia que, em sua busca frenética por status, ele se tornara mais cego do que os cegos que pediam esmolas nos semáforos. Sua alma estava envolta em seda, mas seu coração batia em um ritmo mecânico, desprovido de qualquer calor humano ou compaixão. Naquela noite, ocorreria um jantar crucial para a fusão de sua empresa com um gigante tecnológico do Ocidente. Um evento de gala muito importante. Ele decidiu que levaria Aryan, não por afeto, mas para manter as aparências de um homem de família dedicado perante a imprensa curiosa. Ele instruiu a governanta a vestir o menino com o terno mais caro, exigindo que ele permanecesse quieto e invisível durante toda a cerimônia. Arnav queria que o mundo visse apenas a fachada de sua grandeza, escondendo a vergonha que sentia por ter um filho especial. Para o pequeno Aryan, sair de casa era uma aventura aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo, pois o mundo era um caos de luzes e movimentos. Ele tentava ler os lábios de seu pai, buscando um sinal de aprovação ou talvez apenas um toque suave em seu ombro pequeno. Mas o magnata estava ocupado demais, conferindo as flutuações da bolsa de valores
em seu telefone dourado e moderno. O menino sentia o aperto no peito, aquela sensação familiar de que ele era apenas um objeto de decoração na vida de um homem que governava o mundo. Quando chegaram ao restaurante The Golden Sitter, as luzes de cristal ofuscaram a visão do menino, criando um ambiente de sonho e opulência exagerada. Os garçons e funcionários curvavam-se diante da presença de Arnav, reconhecendo o poder que emanava de cada fibra de seu terno sob medida. Entre eles estava Ishani, observando a entrada triunfal do bilionário com uma sensibilidade que apenas aqueles que já sofreram muito poderiam possuir. Ela notou imediatamente a tensão nos ombros da criança e a frieza gélida no olhar do pai. Percebendo uma tragédia profunda, o jantar começou com brindes de champanhe caro e conversas superficiais sobre investimentos, lucros e o futuro da inteligência artificial no mercado global. Aryan sentou-se na ponta da mesa, sentindo as vibrações da música ambiente que ele não podia ouvir, mas que sentia em seus ossos. Ele tentava se comportar, mantendo as mãos escondidas sob a toalha de linho branco, temendo qualquer erro que pudesse desencadear a fúria silenciosa de seu pai. O ar parecia pesado com a expectativa de perfeição que Arnav exigia de todos, criando uma atmosfera muito opressiva. Arnav olhava para o filho e sentia um nó de ressentimento crescer em sua garganta, perguntando-se por que o destino o punira assim. Ele havia construído um império a partir do nada, superando obstáculos que teriam destruído homens comuns. Mas não conseguia consertar os ouvidos do próprio herdeiro. Para ele, a deficiência de Aryan era um lembrete constante de que havia coisas que o dinheiro não podia comprar nem controlar totalmente. Aquela sensação de impotência era o que mais o irritava, transformando sua dor em uma arrogância defensiva e cruel. Ishani aproximou-se da mesa para servir a água, movendo-se com uma graça natural que contrastava com a rigidez dos convidados presentes no jantar. Ela captou o olhar suplicante de Aryan e, por um breve segundo, ofereceu-lhe um sorriso genuíno que iluminou o rosto cansado do menino. Arnav percebeu a interação e lançou um olhar de advertência para a garçonete, considerando qualquer gesto de gentileza desnecessário e fora de lugar. Para ele, as classes sociais deveriam ser mantidas separadas, e uma simples funcionária não tinha o direito de tentar consolar seu herdeiro rico. A pressão sobre o pequeno Aryan aumentava a cada minuto que passava, cercado por adultos que falavam e riam em uma frequência inacessível. Ele começou a balançar o corpo levemente, um hábito de autorregulação que ele usava quando se sentia ansioso ou sobrecarregado pelo ambiente externo. Arnav notou o movimento e apertou o braço do filho por baixo da mesa, sussurrando palavras ásperas que a criança não podia ouvir. O medo brilhou nos olhos de Aryan, e ele se encolheu, desejando desaparecer entre as sombras das cortinas de veludo que decoravam as paredes. No mundo dos ricos, a aparência é a única verdade que importa, e qualquer rachadura na fachada é vista como um perigo iminente. Arnav acreditava piamente nessa máxima, sacrificando a felicidade do próprio filho no altar da reputação social e do sucesso corporativo absoluto. Ele não percebia que o verdadeiro luxo era a capacidade de amar incondicionalmente, algo que ele havia esquecido há muito tempo em sua jornada. Enquanto o vinho fluía e as risadas aumentavam, a solidão de Aryan tornava-se um abismo intransponível, uma cratera de silêncio no meio de ruídos artificiais. Um dos sócios estrangeiros de Arnav, um homem corpulento com voz estrondosa, começou a fazer perguntas sobre o futuro sucessor da empresa. O bilionário sentiu um suor frio na nuca, tentando desviar o assunto para as novas patentes e lucros trimestrais que haviam batido recordes. Aryan, sentindo a tensão do pai, tentou esticar a mão para pegar um pedaço de pão, mas seus dedos tremiam de nervosismo contido. Cada movimento na mesa parecia amplificado pela ansiedade de Arnav, que observava o filho como um falcão pronto para atacar qualquer sinal de falha. Ishani, enquanto limpava as migalhas de uma mesa vizinha, pensava em sua própria irmã em casa, que também enfrentava desafios físicos significativos.
Ela entendia a linguagem dos olhos e a gramática do sofrimento que as palavras muitas vezes não conseguiam expressar com total clareza. Seu coração doía ao ver Aryan ser tratado como um estorvo, em vez de ser acolhido com o amor que toda criança merece. Ela sabia que a riqueza de Arnav era apenas uma casca dourada que escondia uma pobreza espiritual imensa. Uma escuridão que nenhuma lâmpada de cristal poderia iluminar. A noite avançava, e a paciência de Arnav estava se esgotando, pois ele sentia que a presença de seu filho estava prejudicando sua imagem. Ele odiava a maneira como alguns convidados olhavam para o menino com uma piedade disfarçada, algo que feria seu orgulho mais do que qualquer perda financeira. Ele desejava que o jantar terminasse logo para que pudesse mandar Aryan de volta para o isolamento de sua mansão no topo da colina. Ele não sabia que o destino estava prestes a intervir de uma forma que mudaria a trajetória de suas vidas. Para Aryan, o cheiro das especiarias indianas misturado com os perfumes caros criava uma confusão sensorial que o deixava tonto e cada vez mais confuso. Ele olhava para as luzes da cidade através da janela de vidro, imaginando se as estrelas também eram silenciosas, como o mundo dele. Naquela imensidão, ele se sentia como um pequeno ponto de poeira, sem voz e sem lugar, em um universo governado por gigantes barulhentos. Ele fechou os olhos por um momento, buscando o conforto da escuridão total, onde ninguém poderia julgá-lo por não conseguir ouvir os sons da vida. Arnav olhou para o relógio de ouro e percebeu que ainda faltava 1 hora para o encerramento do evento, o que parecia uma eternidade. Ele se inclinou para perto de Aryan e, com um olhar gélido, fez um gesto brusco para que o menino se sentasse de forma ereta. O desprezo em seu rosto era evidente para qualquer um que se desse ao trabalho de observar além da superfície da festa. A crueldade de sua indiferença era uma arma afiada que cortava a alma da criança, deixando cicatrizes invisíveis que talvez nunca pudessem ser curadas pelo tempo. Assim terminou a primeira parte daquela noite fatídica, com a arrogância de um lado e o silêncio resignado do outro. Sob o teto luxuoso, Mumbai continuava a rugir do lado de fora, indiferente ao drama que se desenrolava naquela mesa de jantar, onde o ouro brilhava mais que a humanidade. As peças estavam posicionadas para um confronto entre a riqueza material e a riqueza da alma, um duelo que testaria os limites do perdão. Arnav acreditava estar no controle absoluto, mas as leis do karma já haviam começado a girar as engrenagens invisíveis do destino e da justiça. O ambiente do The Golden Sitar era uma mistura de opulência e tradição, onde o aroma de açafrão se misturava ao perfume caro dos convidados. Arnav sentia-se em seu elemento natural, cercado por homens de negócios que mediam o valor das pessoas pelo tamanho de suas contas bancárias. Ele sorria de forma calculada, exibindo uma máscara de sucesso que escondia o vazio de sua existência doméstica. Enquanto isso, o pequeno Aryan permanecia como uma estátua de mármore ao seu lado, observando as sombras projetadas pelos candelabros de cristal nas paredes adornadas com seda. A conversa na mesa girava em torno de aquisições hostis e expansões de mercado em Bangalore e Hyderabad, temas que faziam os olhos de Arnav brilharem com uma ganância intelectual. Ele discorria sobre algoritmos com uma paixão que nunca demonstrara pelo filho, tratando a tecnologia como sua verdadeira descendência. Aryan, alheio aos termos técnicos, observava o movimento rítmico das mandíbulas dos adultos, tentando entender por que eles pareciam tão agitados e barulhentos o tempo todo. Para ele, aquele jantar era um deserto de significados, onde cada risada soava como uma vibração metálica e desconfortável em seu peito. Ishani movia-se entre as mesas com a destreza de quem aprendeu a ler as necessidades humanas antes mesmo de serem expressas em voz alta. Ela percebeu que o copo de Aryan estava vazio e aproximou-se com uma jarra de água gelada, notando o suor frio na testa da criança. Ao cruzar o olhar com o menino, ela sentiu uma pontada de compaixão que transcendia sua posição social de servidão. Ela viu nele não um herdeiro rico,
mas uma alma aprisionada por um silêncio que ninguém ali se dava ao trabalho de tentar decifrar com amor. Arnav percebeu a aproximação de Ishani e sentiu uma irritação irracional. Como se a atenção da garçonete para com o filho expusesse a vulnerabilidade da família. Ele detestava a ideia de que alguém pudesse sentir pena de um Singhania, pois a compaixão era, em sua visão distorcida, uma forma de insulto. Para ele, o filho deveria ser capaz de se portar como um homenzinho, mesmo sem ouvir o mundo ao seu redor, pois o sangue que corria em suas veias exigia uma resiliência de ferro. Ela ignorou o gesto gentil de Ishani, concentrando-se novamente em convencer investidores estrangeiros de sua infalibilidade. Os pratos de prata traziam iguarias da culinária mogol, mas o sabor do cordeiro e das especiarias parecia cinza para o pequeno Aryan, que sentia o estômago contraído pelo medo constante. O restaurante era um microcosmo da Índia moderna, onde a tradição milenar servia de pano de fundo para a exploração capitalista mais agressiva e sem alma. Arnav gesticulava com autoridade, enquanto os outros homens inclinavam a cabeça em sinal de respeito ao seu imenso poder financeiro e social. Ninguém ousava mencionar o fato de que o filho do homem mais poderoso da sala era incapaz de ouvir. Ishani lembrava-se das lições de sua avó sobre o darshan, a visão sagrada que nos permite ver a divindade em todos os seres vivos, independentemente de suas limitações. Ela via a centelha divina em Aryan, uma luz que estava sendo sufocada pela arrogância gélida e cruel de um pai que buscava apenas o reconhecimento exterior. Enquanto recolhia os talheres usados, ela planejava mentalmente como poderia oferecer um pouco de conforto àquela criança sem atrair a fúria do patrão impiedoso. Ela sabia que o destino a colocara naquele restaurante por uma razão que ia muito além de servir comida. O som do conjunto de sitar e tabla no canto do salão criava vibrações que Aryan sentia através do chão de mármore e da cadeira de madeira pesada. Ele gostava dessa sensação rítmica, pois era a única forma de música que sua realidade silenciosa permitia que ele experimentasse de verdade. No entanto, o olhar severo de Arnav, toda vez que o menino se balançava levemente ao ritmo invisível, cortava qualquer prazer que ele pudesse sentir. O bilionário via naquilo um sinal de descontrole mental, uma vergonha que precisava ser reprimida imediatamente sob o olhar atento da elite de Mumbai. Um dos diretores da empresa ocidental, Sr. Thompson, tentou interagir com Aryan, fazendo uma pergunta amigável sobre seus interesses na escola ou nos esportes. O silêncio que se seguiu foi cortante como uma navalha, enquanto Arnav tentava formular uma desculpa elegante para a falta de resposta do filho. Ele explicou com uma voz desprovida de emoção que o menino era discreto e reservado, evitando usar palavras que admitissem a deficiência auditiva de forma direta. A mentira pairou no ar como uma fumaça densa, intoxicando a atmosfera da mesa e aumentando a angústia da pobre criança. Ishani ouviu a mentira de Arnav e sentiu uma indignação que quase a fez derrubar a bandeja de cristal que carregava com tanto cuidado. Ela sabia que a negação era a forma mais cruel de rejeição, pois apagava a identidade da criança em favor de uma conveniência social mentirosa. O coração dela batia forte contra o peito, impulsionado por um desejo profundo de gritar a verdade e defender a dignidade daquele pequeno ser humano ignorado. No entanto, ela era apenas uma funcionária em um mundo onde os pobres são invisíveis e os ricos são donos da verdade. Aryan olhou para o pai e viu apenas a máscara de um estranho que compartilhava o mesmo sobrenome, mas não a mesma alma ou coração. Ele sentia falta dos braços de sua mãe, que o envolviam em um casulo de aceitação onde o silêncio era uma linguagem de amor puro. Agora, ele estava exposto ao frio da indiferença pública, sendo usado como um adereço em um teatro de vaidades onde ele não tinha falas. Ele desejava ser como os pássaros que via da janela, capazes de voar para longe de toda aquela pressão social e encontrar paz. Arnav sentia o álcool do uísque caro subir à cabeça, mas em vez de relaxar,
Ele tornava-se cada vez mais vigilante e irritadiço com tudo. Ele notava como os garçons pareciam sussurrar entre si e imaginava que eles estavam comentando sobre a condição física de seu herdeiro silencioso. Sua insegurança, disfarçada de arrogância extrema, transformava cada gesto alheio em uma conspiração contra sua autoridade e sua linhagem de sucesso. Ele apertou os punhos sobre a toalha de mesa, sentindo uma fúria surda contra o mundo que não se curvava totalmente à sua vontade de perfeição absoluta. O jantar chegava à sua metade, e a tensão na mesa principal era quase palpável, como se uma corda de citar estivesse prestes a arrebentar. Ishani aproximou-se novamente, desta vez para retirar os pratos principais, e notou que Aryan não havia tocado em quase nada de sua comida refinada. Ela sentiu uma vontade imensa de acariciar o cabelo do menino, mas sabia que tal ato seria um suicídio profissional naquele ambiente hostil e elitista. Ela apenas trocou um olhar rápido de solidariedade com ele. Um pequeno raio de sol em meio à tempestade emocional que estava por vir. Os convidados começaram a falar sobre caridade, um tema comum entre os ricos de Mumbai, para aliviar a consciência sobre as desigualdades sociais gritantes da cidade. Arnav fez uma promessa grandiosa de doação para um fundo de desenvolvimento tecnológico, recebendo aplausos polidos e sorrisos de admiração de seus pares comerciais. Enquanto ele se banhava na glória do reconhecimento externo, o pequeno Aryan sentia-se cada vez mais invisível e desnecessário naquela celebração de egos inflados. Ele não entendia o conceito de milhões de rúpias, mas entendia perfeitamente o vazio de um abraço que nunca recebia. As leis do karma agem de formas misteriosas, tecendo fios de destino que conectam o servo ao mestre e o pecador à sua redenção necessária. Naquela noite, a teia estava sendo tecida com cuidado, preparando o terreno para o momento em que a verdade não poderia mais ser escondida. Arnav acreditava que sua fortuna o protegia das flutuações da vida, mas ele estava prestes a descobrir que a alma humana não se curva a contratos financeiros. O silêncio de Aryan, que ele tanto desprezava, logo se tornaria a única voz capaz de salvar sua humanidade perdida. O capítulo se encerrava com a promessa de um confronto inevitável entre a luz da compaixão de Ishani e a sombra da arrogância de Arnav Singhania. O restaurante continuava a brilhar com sua luz artificial, alheio à batalha espiritual que se desenrolava em silêncio absoluto entre os pratos de porcelana e cristais. Aryan, cansado e assustado, fechou os olhos por um segundo, buscando força em suas memórias felizes para suportar o peso daquela noite interminável de gala. O destino estava pronto para dar o próximo passo, e as vidas de todos jamais seriam as mesmas de antes. Na cozinha do restaurante, o barulho das panelas e as ordens gritadas contrastavam violentamente com o silêncio fúnebre que Arnav impunha à sua mesa principal. Ishani respirou fundo, tentando afastar a tristeza que ameaçava transbordar de seus olhos escuros enquanto preparava as sobremesas decoradas com folhas de ouro. Ela pensava em como o mundo era injusto, dando tudo a quem não sabe apreciar o essencial e negando o básico a quem transborda de amor. A desigualdade não estava apenas nos bolsos, mas na capacidade de sentir a dor do outro como se fosse sua. Arnav olhou para o relógio mais uma vez, sua paciência agora reduzida a um fio fino que poderia romper ao menor sinal de qualquer provocação. Ele via Aryan como um obstáculo ao seu triunfo social, uma nota dissonante em uma sinfonia que ele havia planejado para ser absolutamente perfeita. O menino, sentindo a hostilidade irradiando do pai, começou a brincar nervosamente com a colher de prata, produzindo um tilintar suave que ecoava em seus ossos. Para Arnav, aquele som era como um grito de socorro que ele se recusava a ouvir por puro orgulho. Ao longe, o som de uma buzina de um rickshaw penetrou brevemente o santuário de luxo, lembrando a todos que a verdadeira Índia rugia lá fora. Aryan olhou para a janela, sentindo uma estranha conexão com o caos das ruas, onde pelo menos a vida parecia ser mais honesta e vibrante. Naquela mesa, tudo era falso, desde os elogios mútuos dos empresários
até a postura rígida que ele era forçado a manter. Ele queria correr para a chuva que começava a cair, lavando a sujeira da hipocrisia que cobria o rosto de seu pai rico e amargo. Ishani voltou ao salão carregando uma bandeja de gulab jamun quente, o doce favorito de muitas crianças indianas. Esperando que isso trouxesse algum alento ao menino, ela posicionou a tigela na frente de Aryan com uma delicadeza maternal, ignorando o olhar de desaprovação que Arnav lançou sobre ela naquele momento. Por um breve instante, os dedos da garçonete tocaram levemente a mão do menino, transmitindo uma corrente de calor humano que o fez sorrir timidamente. Foi um ato de rebeldia silenciosa contra a tirania do bilionário. Uma pequena semente de esperança plantada no asfalto. Arnav viu o sorriso do filho direcionado a uma simples serva e sentiu uma pontada de ciúme que não conseguia explicar para si mesmo racionalmente. Ela, que podia comprar o mundo, não conseguia extrair um olhar de alegria genuína de seu próprio sangue, enquanto uma estranha o fazia sem esforço. Essa percepção feriu seu ego monumental, alimentando uma tempestade de ressentimento que estava prestes a explodir em uma cena de humilhação pública sem precedentes. O palco estava montado para o terceiro capítulo, onde o orgulho de um homem enfrentaria a pureza de um coração corajoso. A atmosfera no The Golden Sitar tornou-se sufocante, carregada por uma tensão que parecia pulsar entre os cristais e a prataria fina de alta qualidade. Arnal Singhania, com sua postura de aço rígido, observava cada movimento de seu filho com um julgamento implacável e totalmente silencioso. O ar estava saturado com o cheiro de especiarias e o eco de risadas forçadas que não alcançavam os corações dos presentes naquela mesa de elite. Para o pequeno Aryan, cada segundo era uma batalha contra a ansiedade que crescia em seu peito infantil. Isolado em um mundo sem calor, o desastre aconteceu em um fragmento de segundo, quando o braço pequeno de Aryan colidiu involuntariamente com uma taça de cristal perfeitamente lapidado. O vinho tinto, caro e denso, espalhou-se como uma mancha de sangue sobre a toalha de linho imaculada e a manga do terno de um sócio importante. O som do vidro batendo na mesa foi abafado pela música ambiente, mas o impacto visual foi devastador para o orgulho ferido de Arnav. O tempo pareceu congelar enquanto todos na mesa pararam de falar, voltando seus olhares surpresos para a criança trêmula e assustada. A fúria de Arnav explodiu não em um grito, mas em uma frieza cortante que gelou a alma de todos os presentes no restaurante. Seus olhos injetados de raiva fixaram-se no filho, que tentava desesperadamente entender a gravidade de seu erro através das expressões faciais violentas do pai. A humilhação social era o pior pesadelo do bilionário, e ele via naquela mancha de vinho o fracasso total de sua linhagem perfeita. Ele sentiu o peso dos olhares de piedade dos outros empresários, o que alimentou ainda mais o fogo de seu ressentimento amargo contra o menino inocente. Aryan, sentindo a vibração negativa e o olhar odioso de seu pai, começou a chorar em silêncio, com as lágrimas escorrendo por seu rosto pálido. Ele não podia ouvir as palavras cruéis, mas sentia a rejeição física emanando de cada poro do corpo de Arnav naquele momento de crise profunda. A criança encolheu-se na cadeira, tentando se tornar invisível para escapar do julgamento implacável daquele homem que deveria ser seu porto seguro. A solidão do menino no meio daquela multidão de ricos era uma tragédia silenciosa que apenas uma pessoa conseguia realmente compreender. Ishani riu por puro instinto, aproximando-se da mesa com um guardanapo de seda branca e uma bacia de água morna para limpar a sujeira. Seus movimentos eram calmos e precisos, tentando transmitir uma sensação de segurança para a criança que tremia como uma folha ao vento sob o olhar do pai. Ela ignorou as regras de protocolo do restaurante de luxo, priorizando o conforto emocional de Aryan acima de qualquer etiqueta social imposta pela gerência. Seus olhos encontraram os do menino por um breve instante, oferecendo um refúgio de bondade no meio daquele caos de vaidades. Arnav, porém, não viu bondade no gesto de Ishani, mas sim
um desafio direto à sua autoridade e uma exposição pública de sua fraqueza. Ele sentiu um ódio profundo pela garçonete, que ousava tratar seu filho com a ternura que ele próprio se recusava terminantemente a oferecer. Para ele, aquela compaixão era uma forma de zombaria silenciosa, uma maneira de mostrar que uma simples empregada era mais humana do que o grande magnata da tecnologia. O bilionário rangeu os dentes, sua mente distorcida procurando uma forma de devolver a humilhação que sentia estar sofrendo agora. Em um ato de crueldade teatral, Arnav pegou o cardápio de couro dourado e o jogou sobre a mesa, perto das mãos trêmulas da jovem garçonete. Ele soltou uma risada seca e amarga, que atraiu a atenção de todas as mesas vizinhas, criando um palco para sua maldade desnecessária e fria. Já que você é tão dedicada e cheia de cuidados especiais, tente fazer algo realmente útil, ele exclamou, com uma voz carregada de veneno e desdém. Os sócios se entreolharam desconfortáveis, percebendo que a situação estava fugindo do controle educado que a etiqueta exigia. O clímax da humilhação chegou quando Arnav apontou o dedo indicador para o rosto de seu filho, mantendo um sorriso cínico que mascarava sua dor. Fale com meu filho surdo, zombou o milionário de forma arrogante, enquanto o silêncio no salão tornava-se quase absoluto e pesado como chumbo. Ele não entende nada além desse silêncio inútil que me envergonha todos os dias da minha vida nesta sociedade, completou ele, cuspindo as palavras com um desprezo que chocou até os corações mais endurecidos. Ele esperava que Ishani recuasse, intimidada pelo seu imenso poder e autoridade. Ishani parou o que estava fazendo e levantou-se lentamente, mantendo sua dignidade intacta diante daquela explosão de ódio gratuito e desumano vinda do bilionário. Ela não sentia medo, mas sim uma profunda tristeza pelo homem rico que possuía tudo, exceto a capacidade básica de amar seu próprio sangue. O silêncio que se seguiu foi uma batalha de vontades, onde a simplicidade da garçonete enfrentava a complexidade sombria de um ego ferido pela vida. Ela olhou diretamente nos olhos de Arnav, vendo neles uma alma que estava mais morta do que qualquer som. A jovem garçonete percebeu que aquele era o momento em que o karma exigia uma resposta, uma intervenção para proteger a inocência de uma criança indefesa. Ela sabia que sua posição no restaurante estava em risco, mas o valor de uma vida humana era infinitamente maior do que qualquer salário mensal. Em sua mente, as lições de sua cultura sobre a importância de falar a verdade ao poder começaram a ecoar com uma força renovada e corajosa. Ela respirou fundo, preparando-se para calar aquele homem não com gritos, mas com a verdade suprema que ele ignorava. Os convidados nas mesas próximas começaram a cochichar, chocados com a falta de humanidade demonstrada por um homem de tamanha influência e prestígio social na Índia. Arnav, sentindo que tinha ido longe demais, tentou retomar sua postura arrogante, mas o estrago já estava feito em sua reputação de pai de família. Ele olhou para Ishani, esperando que ela pedisse desculpas ou se retirasse em silêncio humilhado, como todos os seus subordinados costumavam fazer diante dele. Mas Ishani não se moveu, permanecendo como um pilar de integridade moral em meio ao mar de total hipocrisia. O pequeno Aryan, percebendo que a garçonete era sua única aliada naquele ambiente hostil, buscou a mão dela com seus dedos pequenos e gelados pelo medo intenso. Aquela conexão física foi o catalisador final para a transformação de Ishani, que sentiu a responsabilidade de ser a voz daquele que o mundo insistia em calar. Ela apertou a mão do menino suavemente, um gesto que dizia mais do que 1000 palavras em qualquer língua falada pelos seres humanos comuns. Arnav observou aquela interação e sentiu uma pontada de fúria e inveja, pois ele nunca soubera como tocar. A cultura indiana valoriza o respeito aos mais velhos, mas também prega que a maior virtude é a proteção dos vulneráveis contra a tirania dos poderosos e soberbos. Ishani estava prestes a demonstrar que a verdadeira nobreza não se encontra nos castelos de vidro de Mumbai, mas nas ações de quem tem coragem. Ela olhou para o cardápio jogado na mesa
e depois para o rosto avermelhado de Arnav, mantendo uma calma que era quase sobrenatural diante daquela crise. O destino estava movendo as peças para um encerramento que ninguém naquele recinto luxuoso poderia ter previsto. O bilionário esperava que o silêncio de Ishani fosse um sinal de submissão, mas era apenas a calmaria que precede a maior de todas as tempestades emocionais e espirituais. Ele continuava a assombar, acreditando que seu dinheiro poderia comprar até a consciência daqueles que o serviam por necessidade financeira em sua rotina diária. Mal sabia ele que estava prestes a receber uma lição que abalaria as estruturas de seu império e o forçaria a olhar para dentro de seu próprio vazio. A arrogância de Arnav era uma armadura pesada que o impedia de caminhar sozinho. As luzes do restaurante pareciam diminuir de intensidade enquanto toda a atenção se voltava para o centro daquela mesa principal, onde o drama humano atingia seu auge. Ishani não precisava de palavras barulhentas para responder ao desafio cruel de Arnav, pois sua presença já era uma resposta poderosa à sua maldade. Ela preparou sua mente para usar o que aprendera em sua formação de pedagoga especial, algo que o bilionário considerava inútil e sem valor comercial algum. O silêncio de Aryan não era uma parede, mas uma porta que apenas o amor poderia abrir. O sócio estrangeiro, sentindo-se envergonhado por participar de tal cena, tentou intervir suavemente. Mas Arnav o calou com um gesto impaciente e autoritário de sua mão direita. O magnata queria ver até onde a garçonete chegaria em sua tentativa audaciosa de defender o menino que ele mesmo desprezava por ser quebrado fisicamente. Ele acreditava que o mundo era dos fortes e que Aryan era apenas um lembrete constante de sua própria vulnerabilidade humana oculta. A tensão era tão alta que o ar parecia elétrico, prestes a desencadear um raio de verdade. Ishani sabia que cada segundo de hesitação era uma eternidade de dor para o pequeno Aryan, que continuava a chorar sem emitir nenhum som audível para os presentes. Ela respirou profundamente, limpando sua mente de qualquer rancor contra o bilionário para se concentrar exclusivamente na conexão com a alma pura daquela criança. O amor era a única ferramenta capaz de curar as feridas invisíveis que a crueldade de um pai havia infligido ao longo de anos de negligência. Ela estava pronta para agir, não por vingança, mas por uma justiça poética e transformadora. Em muitas histórias sagradas da Índia, os deuses testam os mortais através de situações extremas, onde a escolha entre o orgulho e a virtude define o destino final da alma. Arnav estava falhando miseravelmente no teste, enquanto Ishani se tornava o instrumento da providência divina para trazer luz àquela mesa de sombras e vaidades. O bilionário continuava a observar com um olhar cético, sem imaginar que seu mundo de certezas estava prestes a ser virado do avesso por um simples gesto. A arrogância tem pernas curtas quando enfrenta a verdade que emana do coração. Os garçons vizinhos pararam seu serviço, observando a colega enfrentar o gigante que poderia destruí-la com um simples telefonema para a gerência do estabelecimento comercial. Havia uma solidariedade silenciosa entre os trabalhadores, uma força coletiva que apoiava Ishani em sua resistência contra a opressão injusta praticada pelo bilionário impiedoso. A desigualdade social de Mumbai estava ali, concentrada em um único ponto, pronta para ser confrontada pela primeira vez com uma coragem que não se comprava. O capítulo da humilhação estava chegando ao fim, dando lugar ao capítulo da revelação e poder. Ishani inclinou a cabeça levemente, aceitando o desafio de Arnav não como uma ofensa, mas como uma oportunidade sagrada de ensinar ao mestre o que significa realmente ouvir. Ela se preparou para demonstrar que a surdez de Aryan era apenas física, enquanto a surdez de Arnav era uma escolha deliberada de seu coração endurecido. O silêncio do menino era uma linguagem rica que o pai nunca se permitira aprender por pura ignorância e falta de empatia. Com um olhar firme, ela se aproximou ainda mais de Aryan, iniciando o processo de calar a arrogância. Arnav sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ver a determinação nos olhos de Ishani, algo que ele não conseguia controlar com suas ações na bolsa de valores. Ele tentou dizer algo para encerrar a cena,
Mas as palavras pareceram secar em sua garganta diante da dignidade inabalável daquela mulher pobre. O poder do dinheiro parecia desaparecer naquele instante, deixando-o nu perante o julgamento moral de todos os que assistiam àquele confronto épico entre o bem e o mal. O palco estava finalmente montado para a resposta que mudaria o curso daquela noite. O silêncio no The Golden Sitar era agora tão profundo que se podia ouvir o tilintar das gotas de chuva contra as janelas de vidro reforçado. Todos esperavam pelo que Ishani faria a seguir, sentindo que estavam prestes a presenciar um momento histórico de redenção humana e de queda da soberba. Arnav Singhania, o homem que nunca perdia, estava prestes a sofrer sua derrota mais humilhante e necessária pelas mãos de quem ele menos esperava. A verdade estava prestes a ser revelada, e nada no mundo luxuoso de Mumbai seria capaz de impedir o karma. Acima, sob o olhar atento de uma plateia estupefata, a garçonete deu o primeiro passo em direção ao pequeno Aryan, pronta para desmantelar a soberba do pai tirano. A atmosfera estava carregada de uma eletricidade espiritual que transcendia o ambiente físico do restaurante de luxo e suas convenções sociais rígidas. O destino de Arnav e seu filho estava agora nas mãos de uma estranha que possuía a chave para o único reino que o dinheiro não comprava. O capítulo da arrogância terminava ali, dando lugar a uma demonstração de amor que duraria. Ishani ajoelhou-se lentamente sobre o tapete persa, ignorando a mancha de vinho que tingia o chão de carmim. Ela não olhou para Arnav, cujo rosto estava paralisado em uma expressão de escárnio cruel e arrogante. Seus olhos focaram-se inteiramente no pequeno Aryan, que tremia diante da agressividade do pai. O silêncio no restaurante era tão espesso que parecia uma névoa pesada, abafando os sussurros dos convidados curiosos. Como um gesto gracioso, ela posicionou as mãos entre eles, preparando-se para falar através do ar, sem usar uma única palavra em voz alta. Seus dedos começaram a se mover com uma fluidez mágica, desenhando formas invisíveis que apenas as almas sensíveis conseguem captar. Ela utilizou a língua de sinais indiana com uma precisão técnica que revelava anos de estudo e dedicação profunda. Cada movimento era uma carícia silenciosa, uma ponte construída sobre o abismo de solidão onde o menino vivia cativo. Ela sinalizou que ele era corajoso, que ele era luz e que a culpa pelo acidente não pertencia ao seu pequeno coração. O ar parecia vibrar com essa nova e pura harmonia de gestos. Aryan parou de chorar instantaneamente, seus olhos arregalados de surpresa ao ver os gestos que tanto amava e que tanto sentia falta. Ele reconheceu a gramática do afeto, aquela dança de mãos que sua mãe costumava usar para contar histórias sagradas antes de partir. Um brilho de inteligência e reconhecimento iluminou seu rosto pálido, transformando sua expressão de terror em uma de pura esperança. Pela primeira vez naquela noite terrível, ele se sentiu visível, não como um fardo ou um erro, mas como um ser humano digno de uma comunicação real e amorosa. Arnav observava a cena em estado de choque absoluto, sentindo seu mundo de certezas desmoronar sob os pés de uma simples garçonete. Ele nunca se dera ao trabalho de aprender aquela linguagem de sinais, considerando-a uma perda de tempo para um homem de negócios. Ver seu filho responder com tanta vivacidade a uma estranha era um golpe devastador em seu ego monumental e doentio. A autoridade que ele exibia com tanto orgulho parecia agora uma casca vazia e ridícula diante da conexão genuína que se desenrolava à sua frente, entre a pobreza e o silêncio. Ishani continuou a sinalizar, contando ao menino que ele não estava sozinho e que o universo entendia o seu silêncio sagrado. Ela usava expressões faciais que transmitiam uma empatia profunda, algo que as palavras faladas muitas vezes falham em expressar com tanta clareza. O restaurante luxuoso desapareceu para eles dois. Não havia mais talheres de prata ou vinhos caros. Apenas a verdade. A jovem mulher transformou a agressividade de Arnav em uma oportunidade de cura, usando suas mãos como instrumentos de uma paz divina e necessária para aquele pequeno ser humano tão fragilizado. Os sócios de Arnav e os frequentadores das outras mesas
assistiam à cena com uma mistura de vergonha e admiração crescente. Muitos deles baixaram a cabeça, sentindo o peso da própria indiferença perante a dor alheia e a crueldade do magnata, a arrogância do bilionário, que antes parecia um sinal de força. Agora era vista como uma patologia espiritual deplorável e mesquinha. Ishani, com sua simplicidade e coragem, estava dando uma lição de humanidade que nenhum curso de Harvard ou sucesso financeiro poderia ensinar àquela elite de Mumbai, tão distante da realidade do povo. Aryan, com os dedos pequenos e hesitantes, tentou responder ao sinal de Ishani, fazendo o gesto que significava obrigado. Foi um movimento simples, mas carregado de uma força emocional que fez o coração dos presentes acelerar de forma involuntária. Ele sorriu. Um sorriso que quebrou as correntes da angústia que o prendiam desde que entrara naquele lugar frio. A comunicação fora estabelecida e o silêncio, de repente, tornou-se um campo de possibilidades infinitas e belas. Arnav sentiu-se como um intruso em sua própria família, um estranho total na vida do herdeiro. O menino não aguentou mais a onda de alívio e segurança que emanava daquela mulher e atirou-se em seus braços abertos. Ele a abraçou com uma força desesperada, escondendo o rosto no uniforme de serviço dela. Buscando o calor humano que seu pai negava, lágrimas de alegria misturaram-se às de tristeza, lavando a alma da criança das ofensas proferidas pelo bilionário arrogante. Ishani o acolheu com uma ternura maternal, sussurrando sinais em seu ombro. Ignorando completamente as ordens de seu chefe ou as consequências de seus atos heróicos e desafiadores perante a elite local. Arnav tentou levantar-se para intervir, mas suas pernas pareciam pesadas demais, como se a própria terra o estivesse julgando por sua maldade. Ele abriu a boca para ordenar que Ishani se afastasse, mas nenhuma palavra saiu de sua garganta seca e amarga. O silêncio que ele tanto desprezava em seu filho agora o habitava, calando sua arrogância com o peso da verdade. Ele viu o amor acontecer diante de seus olhos e percebeu, com um pavor gélido, que era o único ali que não sabia como amar de verdade o seu próprio filho. Naquele momento, as barreiras de castas e riquezas foram reduzidas a pó pela força de um abraço sincero entre dois estranhos. Mumbai, com seu barulho incessante, parecia ter parado para testemunhar aquele milagre de compaixão no centro de um restaurante de luxo. Ishani não era mais apenas uma garçonete, mas uma mestre de almas, revelando a riqueza escondida naquilo que o mundo rotulava como deficiência. A pureza de Aryan brilhava como uma joia rara, ofuscando o brilho falso dos diamantes que adornavam os pescoços das mulheres ricas presentes na sala de jantar elitista. As leis do Dharma dizem que cada ação gera uma reação equivalente. E Arnav estava começando a colher o que plantara. Sua tentativa de humilhar Ishani transformou-se em sua própria queda pública, revelando sua pobreza de espírito para toda a cidade. Ele olhou para o cardápio no chão, o símbolo de sua provocação, e sentiu uma náusea profunda por sua conduta miserável. O poder que ele acumulara durante décadas não servia de nada para apagar a imagem de seu filho, encontrando refúgio nos braços de alguém que ele considerava socialmente inferior e sem valor. Ishani afastou Aryan suavemente para olhar em seus olhos, sinalizando que ele deveria ser forte e que ela sempre o lembraria. Ela então se levantou, mantendo a postura ereta de uma rainha disfarçada de serva, e encarou o bilionário com uma serenidade esmagadora. Não havia ódio em seu olhar, apenas uma piedade infinita que feriu Arnav mais do que qualquer insulto ou agressão física. Ela provou que o silêncio de Aryan era uma escolha da natureza. Mas o silêncio de Arnav para o amor era uma tragédia pessoal e uma falha de caráter. O gerente do restaurante aproximou-se rapidamente, temendo a reação de seu cliente mais importante e a possível perda de prestígio do local. No entanto, ao ver a expressão de derrota no rosto de Arnav, ele hesitou, percebendo que a dinâmica de poder havia mudado. Os garçons, seus colegas, formaram uma barreira invisível de apoio ao redor de Ishani.
protegendo-a com sua presença silenciosa e respeitosa. O ar de Mumbai, úmido e quente, parecia carregar o perfume de uma nova esperança que florescia inesperadamente entre o mármore, as sedas e as flores de lótus que decoravam o ambiente. A dança das mãos de Ishani tornou-se uma lenda instantânea naquele salão. Um momento que seria contado e recontado nas favelas e mansões. Ela demonstrou que a verdadeira comunicação não reside na língua que falamos, mas na intenção que colocamos em cada gesto cotidiano. Aryan, agora mais calmo, segurava a mão de Ishani como se fosse uma âncora em um mar revolto, recusando-se a soltar. Ele finalmente encontrara alguém que falava a sua língua, alguém que não o via como um problema a ser resolvido tecnologicamente, mas como um coração que precisava ser ouvido. Arnal Singhania, o homem que comandava o futuro da Índia com seus códigos e softwares, sentia-se obsoleto e terrivelmente sozinho. Ele percebeu que sua fortuna era um castelo de cartas que qualquer sopro de humanidade genuína poderia derrubar com facilidade absoluta. O coro de Aryan, que antes o irritava, agora soava como uma acusação direta contra sua incapacidade de ser um pai digno desse nome. Ele baixou os olhos para a toalha manchada, vendo ali o reflexo de sua própria alma, manchada pela soberba e pelo orgulho cego que o impediam de ver a luz. A cena terminou com Ishani, levando o menino para lavar as mãos, agindo com uma autoridade natural que ninguém ousou questionar. Ela conduziu Aryan para fora do círculo de julgamento, deixando Arnav sozinho à mesa com seus convidados mudos e constrangidos. O jantar de gala continuava formalmente, mas o espírito da festa havia sido transformado em algo muito mais profundo e reflexivo. A lição fora dada ao silêncio pode ser uma linguagem de amor, enquanto a fala arrogante é apenas um barulho vazio que o vento leva para longe, sem deixar qualquer rastro de virtude. No corredor que levava aos lavatórios, Ishani sinalizou para Aryan que ele era o menino mais especial que ela já conhecera na vida. O pequeno sorriu de volta, um sorriso que continha a promessa de um futuro onde ele não precisaria mais se esconder. Ela sentia que sua missão ali fora cumprida. Independentemente do que acontecesse com seu emprego nas próximas horas ou dias, o karma havia usado suas mãos para curar uma ferida aberta e para desafiar um gigante que se acreditava invencível em sua torre de cristal, cercada por muros de puro ouro. Enquanto isso, no salão, os sócios estrangeiros começaram a se retirar, dando desculpas educadas para encerrar a noite de forma rápida e discreta. Eles não queriam mais estar perto da energia negativa de um homem que tratava o próprio filho com tanto desprezo público. Arnav ficou sentado, imóvel como uma estátua de bronze, vendo seu império social se fragmentar em meio aos restos de um banquete amargo. Ele sentia o peso de cada palavra maldosa que havia dito, ecoando em sua mente como um sino fúnebre de sua própria reputação e de sua honra perdida. A chuva lá fora intensificou-se, lavando as ruas de Mumbai com uma força renovadora que parecia ecoar a transformação ocorrida dentro do restaurante. Ishani retornou com Aryan, entregando-o à governanta que esperava ansiosamente perto da entrada. Com os olhos marejados de emoção contida, a criança olhou para trás uma última vez, sinalizando "Eu te amo" para a garçonete que o salvara da escuridão emocional. Arnav observou o gesto de longe, sentindo uma pontada de dor no peito que nenhum médico ou remédio caro seria capaz de aliviar, pois era uma ferida na própria alma. A noite de gala terminou em um silêncio que não era de morte, mas de um renascimento doloroso para o coração endurecido. Ishani retirou o avental e preparou-se para enfrentar as consequências de sua coragem, sabendo que sua alma estava em paz absoluta. O destino estava apenas começando a traçar o novo caminho para Arnav, um caminho que o levaria da arrogância à humildade total e necessária. As luzes do The Golden Sitar apagaram-se lentamente, deixando para trás o eco de uma linguagem que as mãos ensinaram ao coração de todos os que presenciaram o milagre. A mansão do Singhania, outrora um símbolo de orgulho inabalável, agora parecia um mausoléu de vidro,
onde o eco do silêncio de Aryan gritava, mais alto que qualquer comando corporativo. Arnav caminhava pelos corredores desertos, sentindo o peso invisível de cada olhar de reprovação que recebera no restaurante de luxo. Ele parou diante do grande espelho de cristal e não reconheceu o homem que via. O reflexo mostrava um estranho, cujas conquistas financeiras não passavam de poeira amontoada sobre um coração petrificado. A noite fria de Mumbai sussurrava verdades que ele ignorara por anos em sua busca cega, movido por uma curiosidade inquieta e um sentimento de humilhação latente. Ele ordenou que seus assistentes investigassem a vida daquela garçonete que ousara desafiar seu poder com apenas alguns gestos das mãos. Ele queria encontrar falhas. Queria provar a si mesmo que aquela demonstração de virtude era apenas uma fachada para algum interesse financeiro oculto e mesquinho. No entanto, quanto mais ele tentava cavar a sujeira na vida de Ishani, mais ele encontrava a pureza de um sacrifício que ele nunca fora capaz de realizar em sua existência privilegiada e egoísta. O relatório detalhado chegou à sua mesa na manhã seguinte, revelando que Ishani fora uma das estudantes mais brilhantes da Universidade de Mumbai, especializada em pedagogia para necessidades especiais. Ela abandonara seus sonhos acadêmicos e uma carreira promissora para cuidar de sua irmã mais nova, que sofria de uma doença degenerativa rara. Após a morte trágica de seus pais, cada linha daquela investigação era um golpe direto no ego de Arnav, que sempre acreditara que o dinheiro era o único motor legítimo para as ações humanas no mundo moderno e competitivo de hoje, sentindo uma necessidade impulsiva de ver a realidade com os próprios olhos. Arnav dirigiu-se pessoalmente ao subúrbio onde Ishani vivia, longe dos arranha-céus cintilantes que ele próprio ajudara a construir. O contraste entre sua limusine luxuosa e as ruas estreitas e barulhentas era uma metáfora visual da distância que ele mantinha da verdadeira alma da Índia. O cheiro de incenso barato, esgoto e comida de rua misturava-se no ar, criando uma atmosfera que ele costumava desprezar, mas que agora parecia estranhamente viva e pulsante em comparação com seu escritório gélido. Ele observou de longe, protegido pelos vidros escuros de seu carro, Ishani ajudando sua irmã a sentar-se na varanda modesta de sua pequena casa pintada de azul claro. Não havia amargura em seus movimentos, apenas uma paciência infinita e um amor que parecia iluminar aquele beco sombrio e esquecido pelo progresso. Arnav percebeu que ela possuía uma riqueza que nenhum de seus investimentos em tecnologia poderia jamais gerar. A paz de espírito de quem vive em total harmonia com seu próprio Dharma e com as necessidades alheias. A imagem de sua falecida esposa, Ananya, surgiu subitamente em sua mente com uma clareza dolorosa que ele vinha reprimindo com todas as suas forças desde o dia do funeral. Ananya sempre lhe dissera que o coração de Aryan era uma joia que precisava ser polida com afeto, não com exigências de perfeição técnica ou social. Ele se lembrou de como ela costumava aprender sinais básicos para se comunicar com o filho, enquanto ele se escondia atrás de reuniões intermináveis para evitar encarar a realidade da deficiência auditiva de seu herdeiro. Um sentimento avassalador de culpa começou a se infiltrar nas frestas de sua armadura de arrogância, agindo como uma água corrosiva que desfazia a base de suas convicções mais profundas. Ele percebeu, como um pavor existencial, que era ele quem sofria de uma surdez espiritual incurável, incapaz de ouvir os pedidos de socorro de sua própria família. Suas torres de cristal estavam cobertas de rachaduras invisíveis que ameaçavam desabar a qualquer momento, revelando o vazio imenso de uma vida dedicada apenas à acumulação de poder material e prestígio vazio. Ao retornar para casa, Arnav não evitou o quarto de Aryan como costumava fazer todas as noites para fugir de sua própria vergonha e frustração pessoal. Ele abriu a porta silenciosamente e viu o menino dormindo, segurando um desenho que fizera de Ishani no restaurante. Cercada por flores de lótus e cores vibrantes, aquela imagem infantil era uma prova clara de que o filho encontrara em uma estranha o que nunca recebera do próprio pai: validação e compreensão.
As lágrimas que Arnav segurara por décadas finalmente começaram a cair. Ele sentou-se na beira da cama. Sentindo o calor do corpo de seu filho pela primeira vez, em anos de distanciamento físico e emocional deliberado. O toque suave no cabelo do menino não causou a irritação que ele esperava, mas sim uma sensação de conexão que ele acreditava estar morta para sempre em seu ser. Ele percebeu que sua obsessão pela linhagem perfeita era apenas uma forma de narcisismo que o impedia de ver a beleza única na jornada de cada alma humana sobre a terra indiana. Naquela noite, Arnav não consultou as bolsas de valores, nem enviou e-mails furiosos para seus subalternos internacionais sobre lucros e produtividade. Ele permaneceu sentado no escuro, ouvindo a respiração rítmica de Aryan e refletindo sobre as palavras de Ishani que ainda ecoavam em sua alma ferida. O muro de vidro que ele construíra entre si e o resto do mundo estava desmoronando, e a luz da verdade começava a penetrar, mesmo que fosse através de uma dor excruciante e de uma vergonha pública necessária. As leis do karma não são apenas sobre punição, mas sobre o equilíbrio necessário para que o crescimento espiritual ocorra de forma autêntica e profunda. Arnav começava a entender que sua queda no restaurante fora, na verdade, o primeiro passo para uma ascensão que ele nunca imaginara ser possível fora do âmbito financeiro. Ele precisava perder seu orgulho para encontrar sua humanidade. Precisava ser calado por uma garçonete para finalmente aprender a ouvir o que realmente importava na sinfonia caótica da vida cotidiana e familiar. Ele decidiu que não poderia mais continuar vivendo daquela forma, como um autômato de ouro em um mundo feito de carne, osso e sentimentos reais. A investigação sobre Ishani não serviu para destruir ela, como ele pretendia inicialmente, mas para mostrar-lhe o caminho da redenção através do serviço e da renúncia ao ego soberbo. O plano para o futuro de Aryan começou a mudar em sua mente. Não seria mais sobre consertar o menino, mas sobre aprender a linguagem que o coração dele sempre tentara falar em silêncio. As rachaduras na muralha de sua existência eram agora janelas por onde ele podia ver a dor dos outros com uma nova perspectiva cheia de compaixão. Ele pensou em todas as pessoas que ele havia humilhado em sua jornada para o topo, perguntando-se quantas Ishanis ele havia ignorado ou esmagado sob suas botas de couro caro. A humildade é uma lição amarga para quem nasceu para mandar, mas é o único remédio capaz de curar a cegueira de quem só enxerga o próprio sucesso e a própria grandeza. A madrugada em Mumbai trazia consigo um silêncio diferente, menos opressor e mais contemplativo para o homem que comandava milhões de rúpias e vidas alheias. Arnav sentia que a memória de Ananya estava presente naquele quarto, aprovando sua transformação interna e guiando seus próximos passos rumo à luz do entendimento. Ele não era mais o mestre indiscutível do destino, mas um aprendiz trêmulo diante da vastidão do amor que ele passara tanto tempo tentando ignorar em prol de sua reputação fria e calculista. Ishani, em sua casa simples, não fazia ideia do impacto profundo que sua coragem tivera na mente do homem mais poderoso da cidade de Mumbai. Ela apenas rezava aos deuses para que o pequeno Aryan encontrasse paz e para que o coração de seu pai fosse amolecido pela graça divina algum dia. Mal sabia ela que o karma já havia começado sua obra de reconstrução, transformando a mancha de vinho no restaurante em um batismo de realidade para uma alma que estava perdida nas sombras da vaidade. O sol começava a surgir no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa sobre as favelas e os arranha-céus, sem fazer distinção entre eles. Arnav levantou-se da cama do filho, sentindo-se exausto, mas com uma clareza de propósito que nunca experimentara em suas maiores vitórias comerciais ou tecnológicas. Ele sabia o que precisava fazer para consertar o estrago que sua arrogância causara, mesmo que isso custasse sua imagem de homem infalível e invencível perante seus pares sociais e seus competidores ferrenhos do mercado corporativo. As próximas semanas seriam difíceis, pois ele teria que enfrentar os julgamentos de uma elite que não perdoa a fraqueza
ou a demonstração de vulnerabilidade emocional. Mas Arnav não se importava mais com os sussurros nos clubes privados ou com as capas de revistas de negócios que celebravam sua dureza lendária. Ele tinha uma missão maior: construir uma ponte entre o seu mundo de silêncio e o mundo de sons que Aryan nunca conheceria. Usando o amor como o único material de construção realmente durável e sagrado, as paredes de sua mansão pareciam agora menos imponentes e mais acolhedoras, como se a própria casa estivesse respirando com a nova energia que ele trazia consigo. Ele olhou para o retrato de Ananya na sala principal e, pela primeira vez em anos, ele conseguiu sorrir sem sentir a amargura da perda que o consumia diariamente. A morte dela não fora o fim, mas o início de um processo que finalmente estava chegando ao seu clímax regenerador e transformador para toda a linhagem dos Singhania. O capítulo terminava com Arnav Singhania, preparando-se para o encontro mais importante de sua vida. Um encontro que não envolveria contratos, advogados ou bilhões de rúpias em investimentos. Ele precisava pedir perdão a uma mulher que servia mesas, mas que possuía a dignidade de uma santa e a sabedoria de uma mestre das almas humanas. O destino havia lançado os dados, e a jogada final pertenceria àqueles que sabiam que a verdadeira força reside na capacidade de se curvar diante da verdade e da justiça universal. As luzes de Mumbai brilhavam lá fora, cada uma representando uma história de luta, sofrimento e esperança em meio ao caos da modernidade e das tradições milenares. Arnav sentia-se agora parte dessa tapeçaria humana, não mais como um observador arrogante no topo de uma torre, mas como um fio que buscava seu lugar na teia sagrada. O caminho para a redenção estava aberto, e ele estava pronto para caminhar sobre os cacos de seu próprio ego para alcançar a paz que o dinheiro nunca fora capaz de comprar. O destino, em sua ironia implacável, não tardou a cobrar a dívida de arrogância que Arnav Singhania acumulou durante décadas de sucesso impiedoso. Uma crise financeira sem precedentes atingiu sua empresa, drenando sua energia e transformando seu império em um labirinto de processos judiciais e traições corporativas. No ápice do estresse, durante uma coletiva de imprensa tensa, sua voz simplesmente falhou, sumindo em um sussurro inaudível que chocou o país inteiro. O diagnóstico médico foi cruel: uma afonia psicossomática severa, um bloqueio físico nascido do esgotamento emocional e da repressão de sentimentos antigos, confinado a uma cama de hospital luxuosa, mas terrivelmente solitária. Arnav sentiu o peso do silêncio que ele tanto desprezara em seu próprio filho pequeno. Os sócios que antes o adulavam desapareceram como fumaça ao vento, temendo serem arrastados pelo naufrágio iminente de sua reputação e fortuna pessoal. Ele tentava gritar ordens, mas apenas um chiado seco saía de sua garganta, deixando-o em um estado de vulnerabilidade total e desesperadora. Pela primeira vez, o grande magnata estava experimentando a sensação de ser invisível e incompreendido pelo mundo que ele tanto dominara. Foi Ishani quem rompeu a barreira da exclusão, trazendo o pequeno Aryan pela mão até o quarto estéril onde o bilionário agonizava em sua própria mudez. Ela não veio com palavras de vingança ou olhar de julgamento, mas com a serenidade de quem conhece os caminhos da alma ferida e negligenciada. Aryan olhou para o pai com uma mistura de medo e compaixão, sentindo a vibração da angústia que emanava do corpo rígido de Arnav. Naquele momento, as posições haviam se invertido completamente, e o mestre da fala precisava desesperadamente de quem dominava o silêncio, com paciência infinita. Ishani começou a ensinar a Arnav os sinais básicos que ela havia mostrado ao menino naquela noite fatídica no restaurante The Golden Sitar. Ela guiava as mãos trêmulas do bilionário, transformando seus dedos rígidos em instrumentos de uma nova e necessária comunicação baseada na alma e no afeto real. Arnav chorava silenciosamente enquanto percebia que sua sobrevivência emocional agora dependia da mesma linguagem que ele considerara inútil e vergonhosa poucos meses atrás. A lição do karma era clara para se encontrar. Ele precisava primeiro perder sua ferramenta de maior soberba. Aryan, vendo o esforço de seu pai, aproximou-se da cama
e segurou a mão de Arnav, com uma ternura que nenhuma riqueza poderia comprar. Ele começou a sinalizar palavras de conforto, ensinando ao homem que governava mercados como expressar sentimentos simples como dor, fome e, finalmente, amor. O quarto de hospital, que deveria ser um lugar de sofrimento, transformou-se em uma sala de aula sagrada, onde a hierarquia familiar foi restaurada através da vulnerabilidade. O bilionário percebeu que o silêncio de seu filho nunca fora uma barreira, mas um convite para uma conexão mais profunda. Enquanto isso, no mundo exterior, os abutres corporativos tentavam desmembrar as empresas de Arnav, aproveitando-se de sua incapacidade física de se defender nas reuniões. Ihsani, usando seu conhecimento e a confiança que Arnav agora depositava nela, tornou-se sua voz intermediária, traduzindo suas decisões estratégicas sinalizadas para os poucos aliados restantes. Ela agia com uma integridade inabalável, protegendo o legado do homem que um dia a humilhara, provando que a verdadeira nobreza não depende do saldo bancário. A força dela vinha de uma fonte espiritual que os gananciosos de Mumbai nunca poderiam compreender. As noites no hospital eram longas, mas preenchidas por uma paz que Arnav nunca conhecera em seus dias de glória e barulho incessante. Ele observava Ishani ler para Aryan em sinais, contando histórias de deuses e heróis que superaram provações através da fé e da paciência absoluta. Ele sentia que sua alma estava sendo lavada de toda a sujeira da ambição desenfreada que o cegara para o essencial. A perda de sua voz fora o maior presente que o destino lhe dera, pois o forçara a ouvir as batidas do próprio coração e o clamor alheio. Os médicos estavam surpresos com a recuperação emocional de Arnav. Embora sua voz física ainda demorasse a retornar aos níveis normais de volume e clareza, eles não entendiam que a cura não vinha dos remédios caros, mas da reconciliação com o passado e da aceitação de suas próprias limitações humanas. A presença constante de Aryan ao seu lado era o melhor tratamento, preenchendo as lacunas de anos de negligência com risos silenciosos e abraços sinceros. O império financeiro de Arnav estava em ruínas, mas sua casa espiritual estava sendo reconstruída sobre bases sólidas de puro amor. Ishani enfrentou o conselho de administração da empresa, transmitindo as ordens de Arnav com uma dignidade que calou os críticos mais ferozes e céticos do mercado. Ela não se deixou intimidar pelo luxo das salas de reunião, mantendo o foco na justiça e na proteção dos funcionários mais humildes da organização. Arnav, assistindo por vídeo, sentiu um orgulho imenso da mulher que ele outrora tentara esmagar com sua arrogância cega e desumana. Ele percebeu que a inteligência dela era superior à de qualquer consultor internacional que ele já havia contratado por milhões. A transformação de Arnav era visível em cada gesto, em cada olhar de gratidão que ele lançava para aqueles que cuidavam dele, sem esperar nada. Ele começou a escrever cartas de desculpas para pessoas que havia ferido no passado, usando sua escrita como uma forma de purificação espiritual necessária. O karma estava agindo como um professor severo, mas justo, removendo as camadas de ego para revelar a essência divina que habita em todos nós. Ele não era mais o leão de Mumbai, mas um homem que buscava desesperadamente redimir sua alma perante o universo. Aryan floresceu sob a nova atenção do pai, sentindo-se finalmente parte do mundo de Arnav de uma maneira orgânica e muito especial. Ele não precisava mais se esconder ou sentir vergonha de seu silêncio, pois seu pai agora compartilhava desse mesmo espaço meditativo e calmo. A comunicação entre eles tornou-se uma dança de mãos e olhares que dizia mais do que 1000 discursos em qualquer assembleia de acionistas ruidosa. Eles encontraram um idioma comum que transcendia a biologia e a tecnologia, unindo-os em uma aliança eterna e inquebrável de afeto. Em uma tarde chuvosa, Arnav conseguiu emitir seu primeiro som audível em semanas. Uma palavra simples, direcionada a Ishani, enquanto ela preparava o chá. Ele disse obrigado com uma voz rouca e frágil, mas que carregava o peso de uma gratidão eterna e de um arrependimento sincero. Ishani sorriu com lágrimas nos olhos, sabendo que o ciclo de dor e orgulho
havia sido finalmente quebrado pela força da compaixão. Naquele momento, o bilionário entendeu que a voz é apenas um instrumento, mas o som da alma é o que realmente ecoa pela eternidade. A crise financeira começou a se estabilizar à medida que a nova atitude de Arnav inspirava confiança renovada em seus investidores mais éticos e comprometidos. Ele decidiu que sua empresa não seria mais movida apenas pelo lucro, mas por um propósito social que ajudasse outras pessoas com necessidades especiais. O karma, que trouxera a queda, agora soprava ventos de prosperidade renovada, recompensando a mudança de coração com oportunidades que ele nunca vira antes. A riqueza material estava retornando, mas desta vez ela não possuía o controle sobre sua felicidade ou paz de espírito. A alta hospitalar foi um evento discreto, longe dos flashes dos paparazzi que Arnav costumava perseguir para alimentar seu ego insaciável e vazio. Ele saiu do hospital caminhando devagar, apoiado no braço de seu filho e seguido de perto por Ishani, sua salvadora improvável e leal. Ele olhou para o céu de Mumbai e sentiu que o ar era mais doce, menos poluído pela sua própria soberba e desprezo pelos outros. A cidade continuava barulhenta, mas dentro dele havia um templo de silêncio onde ele podia se refugiar sempre que necessário. Ishani preparou-se para se despedir, acreditando que sua tarefa havia terminado com a recuperação física e a estabilização dos negócios da família Singhania. No entanto, Arnav a impediu com um gesto suave, sinalizando que ela era agora parte essencial daquela nova estrutura de vida e trabalho. Ele ofereceu a ela a direção de uma nova fundação educacional para crianças surdas, permitindo que ela realizasse o sonho que abandonara para cuidar da irmã. A justiça poética se completava, transformando a dor passada em uma fonte de esperança para milhares de outros jovens indianos. Aryan pulou de alegria ao saber que Ishani permaneceria por perto, vendo nela a figura materna que ele tanto ansiara durante seus anos de solidão. Arnav sentiu uma paz profunda ao ver a felicidade do filho, percebendo que essa era a sua verdadeira maior conquista, acima de qualquer fusão. Ele aprendeu que ser pai não é apenas prover financeiramente, mas estar presente no silêncio e na fala, na saúde e na doença da alma. O bilionário arrogante havia morrido naquele hospital, dando lugar a um homem que conhecia o valor real de cada ser. A mansão do Singhania não era mais um mausoléu gélido de mármore e vidro, mas um lar cheio de sinais, cores e vibrações de vida autêntica. Arnav passava as tardes aprendendo novas técnicas de educação especial com Ishani, dedicando-se ao seu filho com uma paixão que antes reservava apenas para o trabalho. Ele descobriu que a comunicação não verbal era uma arte refinada, capaz de expressar nuances de sentimento que as palavras faladas muitas vezes acabam por obscurecer. A harmonia havia retornado, não por decreto financeiro, mas por uma sutil e poderosa graça divina. A lição do karma estava completa, deixando cicatrizes que serviam como lembretes constantes da fragilidade humana e da necessidade de humildade perante a vida. Arnav agora entendia que o universo não nos tira nada sem oferecer algo muito mais valioso em troca. Se estivermos dispostos a aprender, ele olhava para suas mãos, as mesmas mãos que um dia jogaram um cardápio com desdém, e via nelas agora os instrumentos de sua redenção cotidiana. O silêncio era seu novo aliado, uma fonte de sabedoria que o guiava em cada decisão importante de sua nova jornada. O capítulo se encerrava com a imagem da família reunida no jardim, sob a luz dourada do entardecer de Mumbai, planejando o futuro da fundação beneficente. O som das risadas de Aryan, embora ele não pudesse ouvi-las, ressoava no coração de Arnav como a melodia mais bela de toda a criação. Ishani observava os dois com um sentimento de missão cumprida, sabendo que as sementes da compaixão haviam caído em solo fértil e transformador. O destino havia completado seu círculo de ferro e mel, preparando o palco para o grandioso ato final de luz. Nenhum obstáculo parecia agora intransponível para o homem que havia vencido a si mesmo e ao seu próprio orgulho destrutivo através do sofrimento e da fé. Arnav Singhania
estava pronto para enfrentar o mundo novamente. Mas desta vez, ele o faria com o coração aberto e a voz da alma. A riqueza que ele agora acumulava era medida em sorrisos de crianças e na gratidão de quem encontrava voz através de seu apoio. O karma havia feito seu trabalho, transformando um tirano em um protetor, e a escuridão em uma luz que jamais se apagaria. A brisa matinal de Mumbai soprava suavemente sobre os jardins do novo Centro de Educação Especial Ananya, um tributo vivo à memória da mulher que Arnav tanto amara. O prédio, com sua arquitetura moderna e inclusiva, erguia-se como um farol de esperança no coração da metrópole caótica e barulhenta. Ishani caminhava entre as salas, supervisionando os últimos preparativos para a cerimônia de inauguração oficial. Não havia luxo ostensivo, apenas o calor da madeira e a luz natural que inundava cada espaço projetado para o conforto e aprendizado das crianças. Arnav Singhania estava parado no átrio principal, observando as fotografias de sua esposa que decoravam as paredes com uma ternura que ele nunca se permitira demonstrar publicamente antes. Ele vestia um terno simples, despojado das joias e acessórios caros que antes serviam como sua armadura social contra o mundo exterior. Sua voz, agora recuperada, mas marcada por uma modulação mais suave e reflexiva, falava com os operários e voluntários com uma humildade genuína. Ele não era mais o patrão temido, mas o visionário que aprendera o real valor do serviço ao próximo. O pequeno Aryan corria pelo pátio central, guiando um grupo de crianças que, como ele, viviam no vasto e poético território do silêncio absoluto. Seus gestos eram rápidos e precisos, transmitindo uma alegria contagiante que fazia os corações dos observadores vibrarem em uma frequência de pura felicidade. Ele não era mais o menino retraído e assustado do restaurante The Golden Sitar, mas o líder natural de uma nova geração que encontrava voz através das mãos. Arnav observava o filho de longe, sentindo um orgulho que nenhuma fusão bilionária jamais poderia proporcionar. Ishani aproximou-se de Arnav, entregando-lhe o programa do evento que começaria em poucos minutos diante de uma plateia composta por famílias de todas as classes sociais. Ela se tornara a diretora da instituição, aplicando todo o seu conhecimento acadêmico e sua experiência de vida para transformar a realidade de centenas de jovens. O respeito mútuo entre os dois era evidente em cada olhar trocado. Uma parceria nascida da dor e consolidada pela busca incessante da justiça. Eles haviam construído algo que transcenderia suas próprias existências, deixando um legado de amor para a Índia. Quando Arnav subiu ao palco para falar, o silêncio que se abateu sobre a multidão não foi de medo, mas de uma expectativa reverente e profunda. Ele não usou teleprompters ou discursos escritos por assessores de imprensa caros. Suas palavras fluíram diretamente de um coração que fora quebrado e reconstruído pelo karma. Ele contou sua história de arrogância e queda, pedindo perdão publicamente pela sua cegueira espiritual e pelo desprezo que um dia demonstrou pelos vulneráveis. Suas mãos sinalizavam cada frase simultaneamente, garantindo que nenhum de seus convidados especiais fosse excluído da mensagem. A verdadeira surdez não está nos ouvidos que não captam sons, mas nos corações que se recusam a ouvir o clamor da humanidade ao redor. Ele afirmou. A plateia, composta por milionários e operários das favelas, ouviu atentamente enquanto as lágrimas rolavam livremente por muitos rostos antes endurecidos pela competição. A lição de Ishani no restaurante tornara-se o pilar central de sua nova filosofia de vida e de negócios globais. Ele provou que a redenção é possível para qualquer um que tenha a coragem de encarar seus próprios demônios e transformá-los em luz divina. Após a cerimônia, o trio dirigiu-se ao Marine Drive para ver o pôr do sol, um ritual que se tornara sagrado para a nova família. As ondas do mar Arábico quebravam contra as pedras com um estrondo rítmico que Aryan sentia como uma batida reconfortante em seu peito infantil. Eles sentaram-se no muro de concreto, observando o céu se tingir de tons carmesim e dourado, refletindo a beleza da jornada que haviam percorrido juntos. A cidade de Mumbai parecia, naquele instante,
um lugar de possibilidades infinitas, onde o amor sempre encontraria um caminho. Ishani olhou para o horizonte e pensou em sua irmã, que agora recebia o melhor tratamento médico possível, graças à generosidade transformada de seu antigo e arrogante patrão. Ela sabia que seu sacrifício inicial não fora em vão, e que cada lágrima derramada servira para regar o jardim da compaixão que agora florescia. O destino havia tecido uma trama complexa, unindo vidas tão díspares em um propósito comum de cura e de renovação espiritual profunda. Ela sentia uma gratidão imensa por ter sido o instrumento da providência naquela noite de gala no restaurante. Arnav segurou a mão de Aryan e a mão de Ishani, formando um círculo de proteção e afeto que nenhuma tempestade futura seria capaz de romper. Ele percebeu que a riqueza que ele acumulara agora não estava nos cofres dos bancos, mas nos sorrisos que ele ajudava a criar diariamente. O silêncio de seu filho era, na verdade, uma sinfonia de pureza que o ensinara a ser um homem melhor e um líder mais justo. Ele finalmente compreendera que a vida não é sobre quanto se ganha, mas sobre quanto se consegue dar de si mesmo. O sol desapareceu sob a linha do horizonte, deixando para trás um rastro de luz que guiava os corações dos três amigos em direção ao futuro. Mumbai continuava a rugir com seu trânsito e multidões. Mas para eles, a paz era o único som que realmente importava naquela noite mágica. O ciclo do karma estava completo, transformando a zombaria em oração e a arrogância em uma humildade que brilhava mais do que qualquer diamante raro. A história de Arnav e Ishani seria contada como um lembrete de que o amor é a única linguagem verdadeiramente universal. Nas semanas seguintes, a fundação tornou-se um modelo de excelência em toda a Ásia, atraindo voluntários e especialistas de diversos países interessados em sua metodologia humanizada. Arnav dedicava metade de seu tempo aos negócios e a outra metade a brincar com as crianças, redescobrindo a simplicidade da infância que ele mesmo nunca tivera. Ele aprendeu a rir das pequenas coisas e a valorizar os momentos de silêncio meditativo que antes o assustavam tanto. Sua casa agora estava sempre cheia de amigos, risadas e a energia vibrante de pessoas que buscavam um mundo mais justo. Ishani nunca deixou de ser a mulher simples e direta que calara o milionário, mantendo sua integridade, mesmo vivendo agora em um ambiente de grande prestígio. Ela ensinou a Arnav que o poder deve ser usado como um guarda-chuva para proteger os outros da chuva, não como um pedestal para se isolar. A relação deles transcendeu as definições comuns, tornando-se uma irmandade de almas conectadas por uma experiência transcendental de dor e de renascimento. Eles eram os guardiões de uma promessa feita ao universo. A promessa de que nenhuma criança seria deixada para trás no escuro. Aryan cresceu cercado por essa atmosfera de aceitação, tornando-se um jovem confiante e capaz de se expressar com uma eloquência visual que encantava a todos. Ele nunca esqueceu a garçonete que se ajoelhou no restaurante para defendê-lo, guardando aquele momento como o início de sua verdadeira vida na Terra. A mancha de vinho na toalha de linho tornara-se uma lenda familiar, um símbolo de como um pequeno erro pode levar a uma grande transformação se houver coragem. O menino que não podia ouvir tornou-se o homem que ensinou o mundo inteiro a sentir a música da vida. As tradições da Índia, com seus rituais e crenças no karma, encontraram um novo sentido na vida de Arnav, que agora frequentava os templos com um coração devoto. Ele entendia que cada ação era uma semente e que ele finalmente estava colhendo frutos de doçura e de paz duradoura. Ele frequentemente visitava o restaurante The Golden Sitar, não para jantares de gala, mas para agradecer mentalmente pelo momento em que sua vida fora salva pela verdade. O luxo não o definia mais. Sua identidade estava agora ligada ao impacto positivo que ele causava na sociedade. A história deles espalhou-se por toda a cidade, inspirando outros poderosos a olharem para baixo com olhos de misericórdia e a agirem com mais responsabilidade social em seus empreendimentos. O exemplo de Arnav provou que a mudança é possível, mesmo para as mentes mais endurecidas pelo materialismo e pelo orgulho de casta. Mumbai estava mudando.
Um coração de cada vez. Através da influência silenciosa de um homem que aprendera a falar com as mãos e a sentir com a alma, o silêncio não era mais uma deficiência, mas um espaço sagrado de encontro com a divindade. Em uma noite de celebração no centro, Arnav e Shani olharam para o pátio cheio de luzes e crianças felizes, sentindo que o círculo de suas vidas estava perfeito. Eles não precisavam de palavras para expressar a satisfação que sentiam, pois o silêncio compartilhado era rico em significados e em memórias de superação. A Índia continuava seu curso através dos séculos, mas naquela pequena parte de Mumbai, o tempo parecia ter parado para honrar a beleza da compaixão humana. A missão estava cumprida, e o futuro brilhava com uma promessa de continuidade e de luz eterna. No último parágrafo desta jornada, a imagem que restava era a de 3 silhuetas, caminhando juntas sob a luz da lua, unidas por um laço que o tempo não destruiria. Arnal Singhania, o homem que um dia zombou do silêncio, agora o abraçava como seu mestre mais sábio e seu guia mais fiel nas sombras. A garçonete que o calou agora era a voz que o guiava para o bem, e o filho que ele rejeitou era sua maior glória. Assim, a história termina onde o amor começa, no silêncio profundo que contém todas as palavras do mundo inteiro. Os ecos daquela noite no restaurante haviam se transformado em vibrações de esperança que se espalhavam por todo o subcontinente indiano, tocando vidas que jamais conheceriam os protagonistas pessoalmente. Cada criança que entrava no centro recebia não apenas educação, mas a dignidade de ser compreendida em sua essência mais pura e divina. Arnav via em cada rosto o reflexo de seu próprio renascimento, uma oportunidade constante de reafirmar seu compromisso com o Dharma, que agora regia sua existência. A arrogância era uma lembrança distante, uma pele velha que ele abandonara para permitir que seu verdadeiro eu pudesse finalmente respirar. Ishani, ao fechar os portões do centro, no final de mais um dia de trabalho gratificante, olhou para o céu estrelado e sentiu a presença de seus ancestrais. Ela sabia que a honra de sua família fora restaurada através de seus atos de coragem e de sua dedicação incansável ao bem comum. O dinheiro de Arnav fora o meio, mas a fé dela fora o motor que transformara uma tragédia em uma canção de vitória espiritual. Ela sorriu para a escuridão, sabendo que a luz que ela acendera no coração de um bilionário continuaria a brilhar intensamente. O destino muitas vezes nos leva por caminhos tortuosos para nos ensinar que a linha reta nem sempre é a mais curta para chegar ao coração alheio. Arnav Singhania aprendera essa lição da maneira mais difícil, mas também da maneira mais completa e transformadora que um ser humano pode vivenciar. Ele agora caminhava com passos leves, livre do fardo de ter que ser perfeito aos olhos de uma sociedade hipócrita e superficial que ele tanto odiara. Sua força vinha da aceitação de suas fraquezas e da celebração da singularidade de seu filho Aryan, seu maior mestre. E assim, sob o manto protetor das estrelas de Mumbai, o silêncio tornou-se a melodia final desta história de dor, redenção e amor incondicional entre seres humanos. O bilionário que um dia zombou da mudez de seu herdeiro agora vivia para garantir que nenhum silêncio fosse sinônimo de solidão ou de esquecimento. A garçonete que ousou calar o magnata agora trabalhava ao lado dele para construir um mundo onde todas as vozes, faladas ou sinalizadas, tivessem o mesmo valor. A vida seguiu seu curso sagrado, deixando para trás o exemplo eterno de que o coração sempre fala mais alto,